Então vamos lá, minha terceira leitura de 2026 para vocês aqui no canal Fahrenheit 451, livro do Ray Bradbury, e eu vou trazer por aqui a minha análise. Como você já sabe, no final eu digo para quem eu acredito que seja essa leitura, para quem eu não indico e também a minha nota. Já tentei gravar esse vídeo aqui antes, porém, eu quis trazer muitos detalhes, fazer uma análise mais rica e eu acho que isso vai trazer muito spoiler e comprometer você aí que nunca leu esse livro, tá assistindo aqui a minha análise e depois vai buscar essa leitura. Então, vou fazer um vídeo um pouco mais curto, mais sucinto, depois eu posso fazer outro com mais reflexões, mas de momento é realmente para dar a minha opinião, falar o que eu achei e no final tentar te convencer ou não de ler Fahrenheit 451. Pessoal, vamos lá então, né? Esse livro, ele começa contando a história do Montag. Então, é uma ficção. O livro foi escrito em 1953 e assim como várias outras ficções, parece que o autor previu o futuro. Em um cenário distópico onde bombeiros queimam livros, nós temos o Montag, o personagem principal, sendo um desses bombeiros, sendo um funcionário que exerce esse tipo de trabalho. E quando você inicia a leitura, parece que nós estamos vendo um livro que fala de censura, até porque foi um livro proibido em alguns países. Depois você pode pesquisar aí para ter aí quais os países exatamente em que isso aconteceu. Mas conforme a leitura vai se desdobrando, você começa a perceber que é muito mais uma crítica social, e aí vem essa pegada da ficção, né, de usar algo que está acontecendo no momento, que está nos trazendo um alerta, e expandir isso para uma possibilidade que no momento em que o livro é escrito parece uma possibilidade não palpável, algo que nunca vai acontecer, mas com o passar dos anos e com o desenvolvimento da sociedade, o autor parece uma espécie de vidente, né, que consegue acertar ali realmente o que aconteceu. Então assim, em um primeiro momento, você vai começar a ler, vai achar que está se tratando de censura e tudo mais, porém, acabam acontecendo algumas coisas na história que vão introduzindo aí a trama principal, né? Então o Montag, ele encontra uma menina, que é a Clarice, um dia ele voltando do trabalho, caminhando ali pela calçada, encontra com essa menina, que inclusive é vizinha dele, e ele percebe que a Clarice tem um comportamento estranho da maioria das pessoas. Então ela é uma pessoa que acaba andando por aí à toa, digamos assim, na rua, olhando a paisagem, percebendo a natureza, coisas que são incomuns dentro do cenário atual daquela sociedade. E conversando com a Clarice, ela começa a fazer para o Montag algumas perguntas que deixam ele meio intrigado, no sentido de entender por que as coisas são como são, por que as coisas funcionam dessa forma, e não só essas reflexões mais profundas sobre queimar livros, mas até mesmo coisas simples, de se perguntar por que as pessoas simplesmente não conseguem ficar sentadas apreciando uma paisagem, apreciando uma vista. E ela também toca no assunto dos livros, né? Fala ali pro Montag que ela ouviu de um tio dela que houve uma época em que o trabalho dos bombeiros era apagar incêndios, enquanto hoje é totalmente o oposto, né? Iniciar incêndios, especialmente em locais onde há livros, onde as pessoas denunciam que alguém está tendo algum tipo de pensamento mais complexo. E aí começa a aparecer uma coisa que eu gostei muito em Fahrenheit 451, que é a simbologia de alguns objetos e de algumas coisas na história. Então, o fogo tem uma simbologia muito específica, você vai conseguir entender isso especialmente no final do livro. Os livros em si têm uma simbologia muito específica que não remete necessariamente à censura, mas sim ao pensamento complexo, porque o que nós vemos durante o livro é uma sociedade que vive à beira do colapso mental. E o mais louco disso é que esse colapso mental, ele não vem de um estressor muito grande, de uma opressão muito grande do governo ou de algum fator muito específico que mexe com as pessoas, mas sim de um conjunto de componentes culturais e sociais que, por serem extremamente superficiais, acabam colocando a saúde mental das pessoas, acaba colocando as pessoas dentro de um contexto onde parece que elas estão enlouquecendo. E é muito bacana que conforme você vê outros personagens, então, por exemplo, né, o Montag aqui, ele tem uma esposa que se chama Mildred, e quando você vê as falas dela
dela, a interação que ela tem com as amigas, os tipos de relação, quais são os contextos onde essas pessoas se reúnem e por que elas se reúnem, com qual objetivo, você começa a entender que realmente é uma sociedade onde os valores se inverteram, onde o pensamento complexo, tudo aquilo que exige profundidade é extremamente prejudicial. As pessoas olham para isso como se fosse um monstro, enquanto que a superficialidade, quanto menos você precisar pensar, quanto mais você puder evitar desconforto, entrar em contato com sentimentos aversivos, mais valorizado você é, mais correto, digamos assim, você está sendo frente à cultura dessa época. E uma coisa que exemplifica muito bem isso são as telas, né? O autor, ele descreve dessa forma, e acredito eu que na época muito provavelmente era uma crítica para os aparelhos de televisão que estavam em ascensão, e ele aponta então que essas telas são algo muito caro de ser adquirido. No entanto, as pessoas compram isso simplesmente para consumir um entretenimento, de passar horas mesmo consumindo aquele conteúdo, e um conteúdo extremamente superficial, onde você vê personagens trazendo falas, você interage brevemente com aquilo e aquilo toma todo o seu tempo. Muitas vezes as pessoas nem dormem só para continuar assistindo. Inclusive, no início do livro é uma das desavenças, digamos assim, que o Montag tem ali com a esposa, né? Ele questiona ela o porquê de tantas telas, ela já tem 13, ela quer comprar mais uma, e ele aponta que é muito caro, que não tem como no momento. Enfim, é um detalhe muito bacana, porque apesar de na época ser uma crítica, acredito eu, a televisão encaixa muito hoje com o que a gente vê dos smartphones, né? O excesso de telas, a profusão de estímulos artificiais que tomam o nosso tempo. Tanto é que talvez você que está assistindo esse vídeo não seja essa pessoa, mas muito provavelmente conhece alguém que é assim. Aquela pessoa que simplesmente é dependente do celular, não consegue ficar sem o celular em momento algum para dormir. Tem que estar com o celular do lado, vai ao banheiro, tem que ter o smartphone. E que esse comportamento não se restringe exclusivamente à tela do smartphone, mas também a outras áreas da sua vida. Então, normalmente é um tipo de pessoa que, quando tem um problema, quer resolver aquilo imediatamente. É a pessoa que sente ansiedade, medo, tristeza, quer evitar isso como se fosse algo ruim, sendo que é uma emoção totalmente natural do ser humano. É a pessoa que vai no psicólogo e acha que em uma sessão o psicólogo vai resolver um problema de uma vida toda dela, ou simplesmente paga aí para ir em médicos e outros locais e acredita que só usando a medicação ou só pagando ali para o profissional fazer o serviço dele, ela vai conseguir melhorar sem impor nenhum tipo de esforço para alcançar o seu objetivo pessoal. Tenho certeza que muito provavelmente você conhece alguma pessoa que é assim, e talvez até essa pessoa vive extremamente estressada por essa profusão de estímulos artificiais. E basicamente é isso que o livro mostra aqui, só que com uma profundidade muito maior. Esse colapso mental é apresentado de uma densidade que chega a ser incômodo para nós. E isso é algo que eu achei muito legal nesse livro. O autor, ele consegue descrever os personagens e as características daquela sociedade de uma maneira que a gente vai lendo e vai se sentindo incomodado. Pelo menos isso aconteceu comigo. E eu vou até pegar aqui algumas passagens, né, que eu tinha anotado pra gente falar sobre, né, e tem um pedaço ali, uma parte em específico do livro, que vai da página 80 mais ou menos até a página 100, 109, onde um dos personagens, o chefe do Montag, né, vai explicar pra ele o porquê dos livros terem sido censurados. Isso aqui eu achei muito bacana, achei muito legal o autor trazer essa perspectiva, porque o chefe dele, né, o capitão ali do corpo de bombeiros, diz o seguinte: a coisa não veio do governo, não houve decreto, nenhuma censura como ponto de partida. Ou seja, a gente tem ali a destruição dos livros não começando como uma ditadura clássica, mas sim algo que veio dessa sociedade que evita aquilo que é profundo, aquilo que é difícil e complexo, para buscar soluções rápidas. E nesse trecho em específico, né, eles debatem também sobre intelectualidade, e a palavra intelectual virou quase um palavrão naquele cenário, porque as pessoas sempre temem aquilo que não é familiar. E o argumento usado aqui pelo personagem é muito legal, porque ele diz o seguinte: olha, essa revolução, né, essa grande mudança, digamos assim, não partiu do governo, não partiu de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Inclusive foram as minorias que iniciaram esse processo, porque a partir do ponto que a sociedade vai buscando algo mais superficial e reprimindo aquilo que é complexo, nós começamos a construir a possibilidade de igualdade, e não a igualdade de direito, mas a uniformização de pensamento. Porque a lógica é basicamente a seguinte, ó: se um livro ele exclui alguém, ele elimina alguém, melhor queimar ele, melhor tirar ele
ali da nossa vida. E se uma ideia gera conflito, ou seja, ao se deparar com aquilo, você tem uma quebra de paradigma com a maneira que você vê o mundo, com a maneira que você pensa até então, o melhor é apagar essa ideia. Então aqui, um livro acaba sendo uma arma carregada. Por quê? Porque gera comparação, gera desconforto, crítica, consciência, enfim, várias coisas que vão contra tudo aquilo que vai sendo construído e sempre com essa ideia como pano de fundo, né? A partir do momento que todo mundo pensa superficialmente, nós temos uma uniformização do pensamento, uma igualdade de direitos ao ponto que todas as pessoas estão basicamente ali alienadas e evitando tudo aquilo que é complexo. E essa ideia para mim é simplesmente sensacional, porque assim, você pensar que em um mundo onde os livros são proibidos, esse tipo de comportamento, esse tipo de cenário não partiu de uma ditadura clássica, que é o que a gente costuma ver, mas sim do avanço da tecnologia, da cultura em massa, é simplesmente assustador, porque olhando o mundo de hoje, o mundo atual, não é impossível, não é algo impossível de acontecer. Tanto é, cara, que não sei vocês aí no círculo de amigos de vocês, mas pelo menos eu, onde eu nasci e cresci, se você falava, ah, cara, eu não tô afim de sair hoje, vou ficar em casa lendo um livro, basicamente você era punido, né? O comportamento de leitura, de buscar conhecimento, de ter um raciocínio um pouco mais complexo, pensar fora da caixa, em determinados contextos, e imagino que para a maioria das pessoas, é algo que normalmente é punido. Então, se você tá em um ambiente aí que valoriza o pensamento complexo, se você está com pessoas ao seu redor que gostam de estudar, gostam de refletir, muito provavelmente você é uma pessoa que tem tudo para ter um bom desenvolvimento, para conseguir crescer e atingir grandes objetivos na vida, porque o ambiente ao seu redor apresenta uma consequência para o seu comportamento que vai aumentar a probabilidade de você fugir dessa superficialidade que nos bombardeia o tempo todo. E outro ponto interessante sobre isso é que hoje esse tipo de consequência punitiva para o pensamento complexo, ela ainda é verbal. Então são pessoas que não gostam de ler, que não se interessam por nada, aquela pessoa típica que fica aí scrollando a tela o dia inteiro. A vida dela é saber o que tá acontecendo com a Virgínia, com não sei quem, ficar o dia inteiro ali no TikTok consumindo algum conteúdo. E quando você chega e apresenta uma outra perspectiva, vai falar de alguma coisa mais profunda, de economia, cenário geopolítico, algo assim, que essa pessoa vai fazer na maioria das vezes é só tirar sarro da sua cara ou te ignorar, enfim, né, não ter mais contato com você. Enquanto que aqui na história não, né, aqui na história essa punição é muito mais forte e construída socialmente, ao ponto dos bombeiros chegarem na sua casa e queimarem os livros simplesmente por você estar tendo um tipo de prática que possivelmente te leve a um pensamento mais complexo. Outro ponto também que eu achei muito legal, e aqui voltando um pouco no que eu já falei, é sobre esse cenário ter partido das minorias. E isso é muito bem construído pelo autor, porque no final do livro ele apresenta mais ou menos a ideia dele, acredito eu, do porquê incluir isso, né, de essa grande mudança vir da sociedade e não do governo. E reflete muito a história pessoal do Ray Bradbury. Então, depois que o livro acaba, né, quando ele já tá passando ali algumas notas, ele explica muitas coisas que aconteceram com ele, onde alguns livros onde ele escreveu, as pessoas diziam, não, a gente não vai adaptar essa obra pro teatro porque não tem mulheres, ou não vamos fazer isso dessa forma porque você tá ofendendo determinado tipo de pessoa, ou faltou um personagem negro, enfim. Vários são os argumentos, né, que ele aponta aqui, que foram coisas que as outras pessoas acabaram tentando impor pra ele a respeito do trabalho dele, a respeito daquilo que ele fazia. Inclusive, vou ler um trecho do autor para explicar para você mais ou menos esse raciocínio. Então, na página 212, no último parágrafo, ele diz o seguinte: pois este é um mundo louco e ficará mais louco se permitirmos que as minorias, sejam elas de anões ou gigantes, orangotangos ou golfinhos, adeptos de ogivas nucleares ou de conversações aquáticas, pró-computarologistas ou neoluditas, débeis mentais ou sábios, interfiram na estética. O mundo real é o terreno em que todo e qualquer grupo formula ou revoga leis como num grande jogo, mas a ponta do nariz do meu livro ou dos meus contos ou poemas é onde seus direitos terminam e meus imperativos territoriais começam, mandam e comandam. Então aqui ele bota o
mesa, né? Se os Mormons não gostam das minhas peças, eles que escrevam as deles. Se os irlandeses detestam meus contos passados em Dublin, eles que aluguem máquinas de escrever. Se os professores e os editores das escolas elementares acharem que minhas frases trava-línguas partirão seus dentes de leite, eles que comam bolo rançoso embebido em chá fraco de sua própria produção apóstata. E aí ele dá mais alguns exemplos, vai falando mais algumas coisas, inclusive cita filósofos, e por fim, né, ele fecha ali na página 213 dizendo o seguinte: em suma, não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer em minhas obras. Preciso de minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Não irei gentilmente para uma prateleira, eviscerado para me tornar um não livro. Todos vocês, juízes, voltem para as arquibancadas, árbitros para os chuveiros. A partida é minha. Eu arremesso, eu rebato, eu apanho. Eu corro as bases. No poente, ganhei ou perdi. No nascente, saio novamente, fazendo a velha tentativa. E ninguém pode me ajudar, nem mesmo vocês. Então veja, né? Basicamente, nessa metáfora do jogo, ele diz o seguinte: olha, eu que sou o autor, eu sou o jogador. Eu que faço, eu que acerto, eu que erro. Vocês, leitores, são os árbitros, são os torcedores, as pessoas que assistem, que criticam, que tecem comentários sobre aquilo que eu tô fazendo. E o trabalho do jogador é acertar, errar, tentar. É assim que as coisas acontecem. É assim em uma partida, é assim em várias outras áreas da vida. E quando ele diz, e ninguém pode me ajudar, nem mesmo vocês, ele tá tratando a escrita como uma profissão, como um comportamento altamente solitário. A gente pode ler, criticar ou julgar, mas ninguém consegue fazer o trabalho interior do autor por ele. Enfim, gente, é um livro muito legal, muito bacana, tem muitos outros detalhes que a gente poderia abordar aqui, a questão da velocidade, como as pessoas se locomovem, que é mais uma simbologia dessa sociedade que vai crescendo, vai ficando cada vez mais rápida, e as pessoas vão buscando essa agilidade para resolver as coisas quase que instantaneamente. Tem também um debate bem específico que o autor traz ali, né, durante um trecho do livro, onde a esposa do Montag está conversando com as amigas e elas estão falando sobre ter filhos e como criar filhos, e é uma crítica social também muito forte. E além disso, né, tem esse final do livro onde o Ray Bradbury coloca ali todas as suas opiniões, fala sobre escrita, fala realmente sobre aquilo que ele acredita sem tirar nem pôr para agradar algum tipo de pessoa, simplesmente o que ele acha sobre livros e leitura e escrita da maneira nua e crua. Dito isso, qual é a minha nota para Fahrenheit 451? Editor, pode colocar aí na tela o 10/10. Isso porque é um livro curto, isso me agrada muito, leituras que são sucintas, que o cara vai lá, faz a amarração da história, te leva do ponto A ao ponto B, coloca aquilo que tinha que colocar, não aprofunda onde não precisa aprofundar e transmite a ideia dele de uma maneira muito clara. É isso que eu vejo nesse livro, por isso a minha nota é 10/10. Para quem eu acho que é esse tipo de leitura e para quem eu acho que não é. Eu acredito que Fahrenheit 451, do fundo do meu coração, é para todas as pessoas. Para você que está começando a ler, para quem já lê há muito tempo, eu que estava há algum tempo sem ler ficção, senti algo diferente aqui no sentido de a leitura me incomodou um pouco porque o autor escreve de uma maneira que até então eu não estava acostumado. Dependendo do tipo de livro que você lê, de quais autores aí você costuma acompanhar, isso pode acontecer com você também. Então em muitos momentos eu parava, ia pra internet pesquisar algumas coisas, usei o chat GPT inclusive para me ajudar a pegar algumas entrelinhas. Tinha partes que eu li e falava assim, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo entender, esse diálogo tá interessante, mas a ideia não tá me aparecendo. Eu ia lá, dava um Google, ou usava IA, enfim, para tentar trazer um pouco mais de qualidade para minha leitura, para me dar ainda mais insights e tornar essa leitura mais rica. Então assim, gente, se você não leu Fahrenheit 451, indico demais para você que já leu há algum tempo, para você que está começando a ler. Esse livro aqui é um clássico, não à toa foi proibido em alguns países. Não tem muito o que falar.
vai lá ler, dá sua opinião, volta aqui no vídeo, me diz se eu tô certo, se eu tô errado, se você concorda ou discorda de mim. E você que já teve essa experiência de leitura, deixa sua opinião aqui também. Lembrando sempre, me acompanhe nas minhas redes sociais e Instagram, eu tô todos os dias por lá trocando ideia com vocês. No TikTok umas 3, 4 vezes na semana, vai depender aí muito da minha disposição. E aqui no YouTube semanalmente trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e as minhas leituras de 2026. Então espero que você curta e aproveite o canal. E é isso, tamo junto, até mais.